Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma aula do nosso curso básico teológico do Ceifa. E hoje iniciaremos um novo livro, Profetas Maiores, tá? Então eu irei dividir essa aula praticamente aí em 5, tá? Essa é a introdução e estaremos falando também dentro dessa introdução sobre um pouco sobre os povos do Oriente Antigo, tá? Os principais inimigos aí do povo de Deus. Não falaremos sobre todos, mas sobre os principais que estão no nosso livro, tá bom? Então, partindo desse princípio, sem enrolação, sem encheção de linguiça, vamos para a nossa aula. Então, profetas maiores. Professor, quem são os profetas maiores? Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Destacados aí na Bíblia por seus livros extensos e mensagens proféticas profundas sobre a vinda do Messias, ou seja, do nosso Senhor Jesus, e a necessidade do ser humano de haver conversão, tá bom? Então isso aqui é importante, nós entendemos que assim como os profetas menores não são menos importantes, os profetas maiores também não são mais importantes. Professor, então por que são chamados de maiores? Não pela sua importância, mas pelo conteúdo que eles escreveram, tá bom? A quantidade, ou seja, eles escreveram mais que outros profetas. Por exemplo, o profeta Isaías escreveu 66 capítulos do seu livro, tá? E é bom lembrar também que no original não existia versículos e capítulos, tá, irmão? Isso aqui é posterior. Então eram pergaminhos gigantescos e o profeta Isaías aí é um dos maiores, tá bom? É bom lembrar, a gente lembrar e entender sobre isso, tá bom? Mas enfim, são 66 capítulos e chamados aí por alguns teólogos de a mini Bíblia, tá bom? E nós vamos aprofundar nisso mais pra frente. Então, entendendo isso aqui, que eles são profetas maiores porque eles escreveram mais, mas eles também têm um conteúdo profético que não são mais importantes que os profetas menores, como Amós, Joel, Obadias, enfim. Entendendo isso aqui, agora nós vamos ver um pouquinho sobre alguns inimigos do povo de Deus que estão descritos aqui no nosso livro, dentro do nosso conteúdo dos profetas maiores, tá? Nosso livro aí do Ceifa. Então nós quero falar um pouquinho com vocês sobre o Império Assírio, tá? Professor, quem era o Império Assírio? Primeiro vocês precisam entender que o Império Assírio era um dos impérios mais cruéis da época. Ele se diferenciava de alguns impérios. Quais, professor? Por exemplo, dos persas. A política do Império Assírio era diferente dos persas e dos babilônios. Por quê, professor? Porque os assírios eles eram cruéis, tá? Como eu falei para vocês, eles tinham técnicas, eram dominadores exímios do ferro, tinham carros de guerra. A Bíblia até vai citar alguns inimigos, chegou a citar 900 carros, tá, de guerra. E isso aqui é importante você entender porque o ferro, o domínio da Era do Ferro foi muito importante para a expansão bélica da guerra das nações dos povos antigos, tá? Então isso aqui é importante nós entendermos. E entendeu isso aqui, professor? E os assírios, eles tinham uma técnica, como eu já falei para vocês, chamada empalamento. Empalava-se os seus prisioneiros de guerra peluanos. Eles arrancavam a língua das mulheres, dos homens, esfolavam vivos, enfim, eram muito cruéis, tá bom? Então nós temos aí Sargão, rei da Síria, citado pela Bíblia, Salmanassé. Então vários personagens desse império cruel, que foi também inimigo de Deus e a causa do exílio dos judeus da tribo do norte, tá bom? Próximo império, professor. Próximo império é o Império Babilônico. Professor, quem foram os babilônicos? Eu quero lembrar vocês também que os babilônicos foram também grandes dominadores aí, vencedores da guerra, dominadores também de armas, do ferro, tá? Foram exímios estrategistas de guerra, tá? E grandes dominadores, tá? Nós tivemos aí 3 períodos aí grandes do Império Babilônico, tá? Nós tivemos aí o primeiro Império Babilônico, que ele vai cair, depois ele vai se reerguer novamente sobre a liderança de Nabopolassar. Professor, quem era Nabopolassar? A Bíblia cita sobre ele? Não. Para você saber sobre isso,
você tem que ir nas fontes extra-bíblicas, históricas, tá? Nabopolassar foi o pai de Nabucodonosor. E nós vamos ter a terceira fase do Império Babilônico, que é o Império Neo-Babilônico. Neo, o Império Novo. Novo Império Babilônico, sob a liderança do filho de Nabopolassar, que foi o Nabucodonosor, tá? Então esse império foi fundamental também na questão do cativeiro da tribo, das tribos do sul, tá? Judá, no caso, a tribo de Judá e Benjamim, que foram levadas aí como escravos por 70 anos, ficaram na Babilônia, tá? Isso aqui é muito importante nós entendermos. Vai ser usada por Deus também como vara, como castigo, como disciplina para o povo de Deus. E relembrando também vocês que o povo de Deus vai ficar 70 anos na Babilônia, a tribo do sul, tá? E lá eles vão aprender o aramaico, lá vai ser desenvolvida, ou seja, aprimorada, como não tinha mais o templo, lá eles vão começar a desenvolver as sinagogas, lá que começou as sinagogas, tá? Um lugar específico para se estudar a Torá, a lei de Deus, já que não tinha mais o templo que ficava em Jerusalém e foi destruído, tá? Isso aqui é importante nós entendemos. Próximo império, professor, é o Império Persa. O Império Persa também foi um grande império, teve aí grandes momentos aí sobre a liderança de Ciro o Grande, citado na Bíblia, citado aí pelo profeta Isaías, que profetizou sobre ele, tá? O Império Persa vai ser responsável aí pelo retorno do povo após o cativeiro babilônico. Eles vão derrotar a Babilônia, vão subjugar, e vai ter alguns momentos aí sobre a liderança de Ciro o Grande, depois sobre Dário, enfim, e Xerxes, tá? Lembrando esses 3 momentos importantes, vai ser um grande império, diferente dos assírios, um pouco parecido com os babilônicos, só que mais, digamos assim, mais suave nas suas políticas de conquista. Quando eles conquistavam alguns povos, os persas eles tinham uma política muito singular. Eles permitiam que os povos servissem o seu Deus particular da sua cidade-estado, continuassem com a sua religião. Eles não interferiam nessa questão, desde que você pagasse os seus impostos para ele, se tornasse vassalo do império, tá? Então ele não preocupava com isso. E mesmo Ciro o Grande sendo usado por Deus como instrumento, Deus usa quem ele quer, tá? Enfim, mas esse não é o nosso objetivo aqui, discutir sobre Ciro, mas sim sobre este império, que foi um império também muito poderoso, que foi usado também por Deus por um determinado momento, no caso aí, o retorno do povo de Deus, tá bom? Aí o Ciro vai permitir o retorno. Nós sabemos aí que o livro de Esdras, Neemias e o livro do profeta Ageu cita muito bem esse período, tá? Se você quiser aprofundar nisso aí, leia Neemias, Esdras e Ageu. Vai ser muito Zacarias também, porque Zacarias também e o profeta Ageu vão ser profetas pós-exílicos, tá bom? Então isso aqui é importante nós entendemos. O Império Assírio vai ser usado. Ele era um império tranquilo, vai permitir que o povo retorne para a sua terra, debaixo da profecia. Ciro vai ficar sabendo toda aquela história que você já conhece, tá? E lembrando que o nosso livro está tratando também sobre esse período que outras nações se desenvolviam, tá? Como a China, na questão religiosa, pelo filósofo Confúcio. Vai citar também aqui o Império Persa estava se desenvolvendo a religião persa por um profeta chamado Zaratustra ou Zoroastro, que vai dar origem aí ao zoroastrismo, uma religião persa, tá? Dentro da religião persa, que trazia uma ideia de dualismo, tá? Entre aí os deuses do bem e do mal. É bom nós entendermos que o dualismo ele tem algumas diferenciações do cristianismo, tá? Professor, dualismo vem de quê? Vem de 2. Só que o dualismo ele transforma as forças do bem e do mal em pé de igualdade, tá? Então, ou seja, se nós acreditássemos na questão, levássemos o diabo e Deus para a religião persa, para a religião dualista da Grécia Antiga, nós teríamos os dois no mesmo patamar de poder. Tá? E nós sabemos que não é dessa forma. Deus é o Criador, Ele é o mais poderoso, porque Ele é o Criador e o diabo é criatura. Tá? Então não podemos pôr em pé de igualdade o bem e o mal, porque esse dualismo não faz parte do cristianismo. Tá bom, gente? Então, entendendo isso aqui, para nós encerrarmos,
aqui na nossa aula bem objetiva e sem enrolação. Esses povos aqui, igual nós estamos vendo aqui, tem outros povos? Tem o Egito, tem outros povos, tá? Tem o Egito, tem os amonitas, tem os filisteus, que nós não vamos falar aqui, mas foram inimigos de Deus também. Agora vocês precisam entender, aonde se desenvolveram esses povos, professor? No Crescente Fértil, tá? Crescente Fértil é uma região ali chamada também de Mesopotâmia. Então, Crescente Fértil é uma região geográfica e Mesopotâmia também é uma região, tá? E não confunda as duas coisas, porque o Crescente Fértil vai pegar lá do norte da África e vai até lá o Golfo Pérsico, tá? É uma região muito grande. E Mesopotâmia aí, terra entre rios, Rio Tigre e Eufrates, tá? No Oriente Médio, onde essas principais nações vão se desenvolver, tá? Pérsia, Babilônia, Assíria, os Sumérios, que vão ser os desenvolvedores aí da escrita, o próprio Israel. Então, todas essas nações se desenvolveram aonde, professor? No Crescente Fértil, Mesopotâmia. E onde fica isso, professor? Oriente Médio, Oriente Meio, tá bom? Aqui nós temos o Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio e Golfo Pérsico, tá? E o Mar Vermelho, é claro, não podemos citar, que é a Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Turquia, tá? Então aqui é bom vocês dar uma olhadinha nesse mapa. Estou mostrando para vocês só para vocês terem uma ideia aonde estava, e o Mar Cáspio, né, claro, aonde estava a região importante aqui, aonde se desenvolveram aí os principais inimigos de Israel, tá? O Egito está aqui também. Então que isso que é importante nós entendemos. E aqui vai se desenvolver os povos chamados povos do Oriente Antigo. Tá bom, gente? Então era isso. Encerramos aqui a nossa introdução, a nossa aula falando um pouquinho sobre os povos do Oriente Antigo, inimigos do povo de Deus, tá? Um pouco daí das religiões que estavam se desenvolvendo, igual na Grécia Antiga, o zoroastrismo na Pérsia, enfim, o Confúcio com a sua filosofia na China. Então, está nesse momento aqui histórico acontecendo grandes coisas, grande desenvolvimento na religião, nas questões bélicas, de conquista, na guerra, enfim, e Deus está usando todo esse contexto para formar o caráter de uma nação, tá bom? E nos próximas aulas aí nós iremos falar sobre os profetas específicos. Deus abençoe vocês, fui!